Essa aula é sobre concentração em quantidade de equivalentes. Nessa primeira parte, veremos o que é e para que serve esse tipo de expressão de concentração. Aqui eu apresento a vocês o trecho da bula do soro fisiológico. Então, temos basicamente a composição de cloreto de sódio e água para injetáveis. Mas o foco da aula de hoje será nessa segunda parte aqui, olha, que é o conteúdo eletrolítico. Observe aqui que nós temos sódio e o cloreto, não mais a substância inteira, não é? E sim os íons que compõem essa substância. E a concentração em miliequivalente por litro. Então, isso aqui equivale, isso aqui significa miliequivalente por litro. E a gente, então, vai hoje entender como funciona essa expressão de concentração. Aqui trago mais um trecho da bula de uma solução de reidratação oral, e percebam aqui que na primeira parte da bula a gente tem os componentes dessa solução de reidratação oral. Então, cloreto de potássio, cloreto de sódio hidratado, cloreto de sódio e glicose. Aqui eu chamo a atenção para vocês que, como esse medicamento ele é comercializado, né, geralmente em formato de sachês, com um pozinho dentro para poder ser dissolvido em casa em água e o paciente poder ingerir para reidratação, então como está em formato de pó, uma forma farmacêutica sólida, né, a concentração aqui vem então em miligramas por grama de cada uma das substâncias. Mas, uma vez que essas substâncias são dissolvidas em água, como são sais, com exceção da glicose, elas tendem a se dissociar, gerando íons. No caso aqui, íons potássio, citrato, cloreto, sódio e a própria glicose sem dissociar. E percebam aqui que a concentração está em 20 miliequivalentes para o potássio, 20 para o citrato, 50 miliequivalentes por litro para o cloreto e para o sódio. Observem que essas unidades se repetem, miliequivalentes por litro, porque são eletrólitos, mas para a glicose não. Para a glicose, continuamos em milimol por litro, porque a glicose não é um eletrólito. E só relembrando o que caracteriza um eletrólito. Então, no caso do KCl aqui, né, ele, quando está sólido, ele é o KCl. Mas quando dissolvido em água, esses íons sofrem dissociação e liberam, então, no meio K+, e Cl-. Então, o íon potássio e íon cloreto. O mesmo fenômeno ocorre para o citrato. Então, observe que o citrato libera íons Na+, e o íon citrato no meio. Assim como o NaCl, que é o mais conhecido, gera Na+, e Cl-. Então, eletrólitos são esse tipo de substância que, uma vez dissolvidos em meio aquoso, liberam íons. Então, o normal para a concentração em quantidade de equivalente é ser utilizada, né, para expressão de concentração de eletrólitos em solução. Então, a gente pode dizer que a principal aplicação desse tipo de concentração é expressar a concentração de eletrólitos em meio aquoso, em solução, na verdade. Mas o objetivo central do nosso estudo, principalmente relacionado à farmácia, é o meio aquoso. Então, esta unidade de medida está relacionada ao número total de cargas iônicas em solução e leva em consideração a valência dos íons. Em última instância, é uma unidade de medida da quantidade de atividade química de um eletrólito. Então, veremos nas próximas aulas que há um paralelo entre concentração em quantidade de equivalentes e concentração em quantidade de matéria, que também é conhecido como molaridade. Então, a literatura recomenda o uso, né, da expressão concentração em quantidade de equivalentes, o que daria número de equivalentes por litro. Entretanto, existem dois outros sinônimos que são muito utilizados na literatura que vocês devem saber, que é normalidade e concentração normal. Portanto, quando vocês lerem ou ouvirem falar em concentração em quantidade de equivalentes, normalidade ou concentração normal, está tudo falando sobre a mesma coisa, que nada mais é do que o número de equivalentes por litro de solução. A fórmula, então, é dada por essa equação, onde N é a concentração em quantidade de equivalentes, que vamos chamar de normalidade, né? O número de equivalentes
dividido então pelo volume da solução, obrigatoriamente em litros, de maneira similar como é a concentração em quantidade de matéria, que o volume também é obrigatoriamente em litros. E na próxima aula, então, precisaremos entender um pouco melhor o que é o número de equivalentes grama e o que é equivalente grama, porque, como a gente viu na fórmula, precisaremos do número de equivalente grama para poder fazer os cálculos relacionados a esse tipo de concentração. E veremos também que, para saber o número de equivalentes grama, precisamos saber o que é equivalente grama. Então, ficaremos com esses dois tópicos para a aula seguinte. O link da próxima aula está na descrição do vídeo ou em qualquer ponto aqui da tela. Por enquanto é isso.